Boa noite, pessoas, boa noite, prezados alunos e prezadas alunas do curso de Literatura Brasileira 1 da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, o propósito do vídeo de hoje é discutir algumas questões relativas ao romantismo brasileiro, sobretudo em relação ao indianismo, né? Pegando aí alguns aspectos, né? Estabelecendo aí alguns aspectos que nós já discutimos em nossas aulas. Vale ressaltar, né, que o romantismo brasileiro, para Antônio Cândido, ele se figura como um dos momentos decisivos na formação da literatura nacional, na formação da literatura brasileira. Então, com o arcadismo, no final do século XVIII e com o romantismo no século XIX, Antônio Cândido então marca, né, esses momentos que sustentarão a formação da literatura brasileira. O romantismo, então, ele nasce no contexto da independência política do Brasil em 1822. Ao se tornar independente de Portugal, né, o Brasil se torna um país, né, uma ex-colônia que agora é um país, né, governado pelo imperador. Torna-se independente politicamente, mas é preciso, para tanto, construir a imagem de uma nação, a imagem de um país. E os românticos, nesta primeira fase, sobretudo, terão como projeto a construção da imagem da nação, a construção da imagem do país, a edificação de uma identidade nacional, a edificação, né, de um herói nacional. E valendo-se, né, dos ideais românticos europeus que naquele momento estavam prefigurando um retorno glorioso a um passado em que, livre das contradições do presente, pudesse conferir honra e glória àquelas classes que naquele momento estavam em declínio. No caso brasileiro, o que acontece? Para a formação, então, da identidade da nação, é preciso eleger alguém que represente esta nação. E alguém que represente esta nação de maneira idealizada, escondendo aí, como nós já dissemos, todos os problemas relativos à colonização, toda a violência imposta pela colonização. E nesse sentido, os românticos, então, idealizam a figura do indígena. O indígena, então, se torna o emblema da nação nascente. O indígena, que vai aparecer sobretudo em Alencar e em Gonçalves Dias, é o indígena idealizado. Não é o indígena em si verdadeiro. O indígena, ele tão somente funciona como símbolo e como emblema desta nação. Mas esse símbolo e este emblema moldado no padrão europeu. Tanto é que o indígena é alçado à figura de quase um cavaleiro medieval, de um herói medieval, honrado, nobre e católico. Vejam, por exemplo, a figura de Peri. Ou então, a indígena é vista como uma donzela, como uma virgem, no caso de Iracema. Então, é preciso pensar neste momento no indianismo romântico, como que a figura do indígena foi idealizada e como que foi forjada a identidade nacional. Essa identidade nacional que, conforme atestamos, é totalmente excludente, tendo em vista o fato de que, para a oficialidade do Estado, onde estavam as mulheres? Onde estavam os pretos? Onde estavam aqueles que não professavam a fé católica? Onde estavam, né, as minorias, como os LGBT? Isso não era considerado, por óbvio. O ideal de nação que se formava era um ideal de nação pautado na figura do homem
né, deste homem branco colonizador. Então, ainda que a figura do indígena viesse neste momento como aquele que representa a nação, é um indígena totalmente aculturado. É um indígena totalmente idealizado conforme os moldes europeus. Então, o que se realça neste momento e que nós vemos, né, sobretudo nos poemas de Gonçalves Dias e nos poemas e nas produções do José de Alencar, é justamente essa idealização do indígena como representante da nação. Mas é um indígena que está sendo edulcorado. É um indígena que, para que ele se manifeste conforme atestamos em Iracema, ou ele vai se aculturar, convertendo-se à fé católica, ou ele deve morrer. É preciso pensar, portanto, né, neste momento, como que a imagem do indígena está sendo forjada para os propósitos do romantismo brasileiro. E como que a identidade nacional está sendo construída. Essa identidade nacional que se afiança, portanto, na exuberância da natureza brasileira, em um nacionalismo ufanista, no retorno a um passado que procurava este retorno conciliar o processo da colonização, escondendo toda a violência que esse processo gerou. Lembrando que a colonização e a escravidão são traumas constitutivos do Brasil. Quando Alencar, no Guarani e também em Iracema, ele quer fundir o colonizador com o indígena, realçando aí a formação do Brasil a partir da miscigenação, ele esquece e deixa de fora de seu projeto como que esse processo colonizatório foi um processo densamente violento. Como que as tribos indígenas foram perfidamente dizimadas, massacradas, e como que elas também resistem. E isso, de certa forma, será apontado pelo Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele vai discutir como que o mundo da mercadoria, o mundo do capitalismo no qual vivemos, esse mundo predatório, esse mundo em que o que vale é o negócio e o mercado, está separando e quis separar o homem da natureza. Então a natureza é vista como algo que deve ser explorado porque não nos pertence mais. A natureza não nos pertence mais. A natureza é algo que está fora. Porque para povos indígenas, povos originários e outros povos ao redor do mundo, que são povos que têm uma cultura que valoriza, por exemplo, a natureza, para esses povos, a natureza e o ser humano são totalmente inseparáveis. E que o processo do capitalismo, e aí pensemos no processo da colonização como um pré-capitalismo nesse sentido, ele é totalmente predatório e vê a natureza como mercadoria. O que justificou, por exemplo, a entrada dos colonizadores portugueses nas terras brasileiras, nas terras indígenas, senão a exploração mercantil desta terra. E para isso, dizimar as tribos indígenas é fundamental, uma vez que essas tribos indígenas estão atrapalhando o projeto dos colonizadores.
E até hoje, se formos pensar, elas estão atrapalhando o projeto dos garimpeiros, o projeto das mineradoras, o projeto daqueles que querem desmatar, o projeto de uma pecuária extensiva, o projeto daqueles que veem a natureza apenas como um produto, como uma mercadoria, como um recurso. E os povos indígenas, segundo Krenak, eles se colocam, portanto, nessa resistência ao considerar a terra como a mãe. E a mãe é aquela que provê, que dá vida, e, portanto, deve ser preservada. Vale destacar que Ailton Krenak escreve Ideias para Adiar o Fim do Mundo justamente como forma de que nós possamos nos reconhecer na natureza e que a gente veja na natureza essa nossa irmã. Isso será uma forma, então, uma das várias formas de adiar o fim do mundo. Porque se nos separamos do mundo, se nos separamos da natureza, estamos destruindo este mundo e antecipando, portanto, seu fim. Na verdade, não o fim do mundo, mas o fim da própria humanidade. Vale destacar que Ailton Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 1970. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambientalista como jornalista e através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 70 e 80 foi determinante para a conquista do Capítulo dos Índios na Constituição de 98, que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas à cultura autóctone e à terra. É coautor da proposta da Unesco, criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005 e é membro de seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e em 2016 foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também é autor de A Vida Não é Útil, da Companhia das Letras, de 2020. Vale destacar também aqui que o Ailton Krenak pertence a essa tribo indígena que está no Vale do Rio Doce, que foi fortemente afetada com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, né? E que acabou afetando todo o Rio Doce, né? Afetou o Rio Doce e afetou, portanto, a comunidade ribeirinha da qual o Ailton Krenak pertence. E Ideias para Adiar o Fim do Mundo nasce de uma palestra no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em ciclo de seminários coordenado por Suzana de Matos Viegas, no dia 12 de março de 2019, como atividade preparatória à mostra Meríndia Percursos do Cinema Indígena no Brasil. Bom, então, voltando aqui ao Krenak, é muito importante destacar como que uma voz indígena e contemporânea tem pensado esse período no qual vivemos. Né? Um período extremamente predatório, um período totalmente exploratório que não vem de hoje, né? Vem do passado. E onde que
neste passado, a gente pode situar no caso brasileiro, sobretudo a partir da colonização, e dessa colonização que levou a cabo um projeto de fato, de destruição da natureza, sobretudo com ideais mercantis. E é isto que Krenak me chamar a atenção, que desde a colonização, as tribos indígenas estão ameaçadas e a própria natureza também. E aí fica a questão: se a natureza brasileira, tão realçada e idealizada pelo romantismo, como símbolo desta nação verde e amarela, foi desde a colonização, está sendo desde a colonização destruída em vista de interesses financeiros e interesses mercantis, por que que os românticos, sobretudo Alencar, estão idealizando a própria colonização? É porque quem prevalece, conforme atestamos, é o colonizador, que é tido como aquele que está civilizando essa terra. Então a figura do colonizador é a que sobressai, mesmo que o indígena tenha sido eleito como aquele que representa a nação. Mas é uma eleição, uma escolha totalmente, primeiro, arbitrária e também figurativa. Totalmente figurativa. Totalmente decorativa. O indígena é esvaziado. Ele funciona apenas como um quadro exótico e pitoresco, que é esvaziado de sentido, porque no fundo, é o indígena de quem o colonizador gostaria. Daí, né, as influências do mito do bom selvagem, o que nos remete, mesmo que o termo seja equivocado e problemático, conforme discutimos, o que nos remete a uma domesticação. O que seria o bom selvagem? Que é um mito que vem de Rousseau e que vem de Montaigne. O bom selvagem, no ponto de vista europeu, é o selvagem que se domestica. É o selvagem que se domestica. Veja, por exemplo, que no Guarani, Dona Lauriana, esposa de Dom Antônio Maris, o modo como ela se porta com Peri e com os demais indígenas, ela os enxerga como verdadeiros animais. Mas este animal, para a leitura do colonizador, para que ele seja aceito na casa, ele precisa se domesticar. E o que é se domesticar? É justamente entrar para o domus. E o que é domus? Casa. Ou seja, para que o indígena, no romantismo, vejam bem, e daí que a gente precisa problematizar, para que o indígena, então, seja o representante dessa nação que é oficialmente controlada por aqueles que são os descendentes dos colonizadores, esse indígena, para ser bem-vindo à minha casa, à nossa casa, a casa dos colonizadores, dos senhores patriarcais e dos senhores da aristocracia, esse indígena precisa, pelo menos, ter alguma semelhança conosco. Ele precisa ser um bom selvagem. Ele precisa ser um cavaleiro medieval.
Ele precisa ter os ideais de honra, de bravura, de lealdade e se avassalar perante nossa figura de suzeranos. E ser, portanto, esse obediente e leal companheiro. Mas que de indígena verdadeiro não tem nada. É uma construção estetizada que estamos fazendo. Quando digo estamos, estou me referindo aqui, me colocando no meio, aos românticos, né? Tentando trazer a voz dos românticos para cá, para o projeto que eles possuíam, para o projeto que, sobretudo, Alencar, contrariando, né, o livro de Gonçalves de Magalhães, Confederação dos Tamoios, o projeto que Alencar possuía para a literatura nacional daquele momento. Uma literatura que buscasse, de fato, retratar e simbolizar essa nação em vias de se formar, essa nação nascente. Uma literatura que buscasse de fato expressar o Brasil. E o que é o Brasil? De onde vem o Brasil? É isto que aparece em Alencar e aparece também em Gonçalves Dias. Importante destacar também, além de tudo isso, a questão da presença dos elementos e das figuras tipicamente medievais no romantismo brasileiro, o que só faz atrelá-lo ao romantismo europeu, que buscava na Idade Média a origem dos Estados-nações modernos. Os Estados-nação modernos europeus seriam então originados, teriam então como passado glorioso a Idade Média, na figura sobretudo do cavaleiro medieval, na figura sobretudo das relações de suzerania e de vassalagem. Então é preciso pensar nestes ideais que atravessam da Europa para cá e como que isso foi forjado aqui. Bom, estes são os pontos principais da nossa discussão. Recomendo muito a leitura do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, para que nós possamos problematizar a colonização, e desejo que vocês possam fazer uma boa prova, né, amanhã. E que esta prova, né, que está assentada sobretudo nessas questões que eu acabei de discutir aqui, possa fazer com que vocês reflitam sobre como o romantismo está idealizando a figura do indígena brasileiro e construindo uma identidade nacional que é, em si, excludente e, nesse sentido, extremamente problemática. Romantismo brasileiro, então, como um momento decisivo da formação da literatura nacional, procurou construir uma imagem da nação e heroificar idealmente a figura do indígena brasileiro, dentro de um molde totalmente europeu e do colonizador. Peri, Iracema, o herói tupi de Juca Pirama,
E outros personagens indígenas que estão aí são esvaziados de si mesmos e funcionam apenas como uma figura emblemática deste herói nacional forjado nos moldes europeus. Bom, então é isso. Espero que essa discussão tenha contribuído para a problematização em relação à idealização do indígena no romantismo e a construção da identidade país neste momento. Até mais.